Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Nesse vídeo eu vou falar sobre o tema direitos autorais ao fazer a leitura de livros no YouTube ou nas redes sociais. Eu estava vendo as pesquisas e vendo a quantidade de visualizações pequenas que eu tenho tido nos vídeos do meu canal Sessão de Leitura com Leandro de Almeida e nas demais redes sociais, eu tenho procurado entender o porquê que os vídeos têm baixas visualizações, por que que as pessoas não estão se interessando no conteúdo. E assim, embora nenhum vídeo meu o YouTube barrou ou detectou qualquer problema relacionado aos direitos autorais, porque existe uma inteligência artificial muito eficiente que pode detectar tudo, o próprio algoritmo, as ferramentas, as tecnologias que o YouTube tem para poder detectar se está havendo ou não violação dos direitos autorais. E aí eu estava fazendo uma pesquisa, eu joguei no Google, na inteligência artificial do Google, me deu uma resposta automatizada. Fez ali puxou vários bancos de dados para falar sobre essa questão de leitura de livros no YouTube em questão dos direitos autorais. Será que nós podemos ler livros inteiros no YouTube? A resposta, gerada pela inteligência artificial, é não. Não pode. E aí nós vamos entender o porquê que não pode. Então vamos lá. Ler um livro inteiro no YouTube é ilegal se a obra for protegida por direitos autorais e você não tiver permissão da editora ou do autor. Ou seja, para que eu possa chegar aqui e ler um livro inteiro para vocês, eu preciso pedir permissão ao autor do livro, se for uma obra contemporânea, e entrar em contato com a editora para poder pedir autorização dos direitos autorais. Os únicos livros que nós podemos ler sem autorização nenhuma são os livros considerados de domínio público. E aí nós vamos explicar o que são livros de domínio público. Mas primeiro nós vamos entrar num tópico que nós precisamos conhecer e saber sobre a questão das obras protegidas por direitos autorais. A leitura integral de um livro protegido por direitos autorais é uma violação dos direitos autorais e pode resultar em remoção do vídeo ou até mesmo em processo. O YouTube ele pode remover esse vídeo. A permissão ela é necessária, conforme já falamos anteriormente, para o próprio autor da obra e para a editora. Que caso queiramos ler um livro inteiro, precisamos pedir permissão. Agora nós vamos entrar na questão que nós estávamos falando já sobre a exceção quanto à autorização da leitura de livros, que são os livros de domínio público
que não precisa pedir uma autorização dos direitos autorais. Nós podemos ler livros inteiros de domínio público porque esses direitos autorais eles já expiraram. Por exemplo, um exemplo disso são as obras antigas de William Shakespeare, que essas obras elas podem ser lidas sem precisar de autorização, ou obras esse aqui eu nem conheço, esse escritor aqui que a IA trouxe, um Mark Twain, mas o Shakespeare, com clássicos literários, muito famoso, esses são de domínio público e nós podemos ler sem precisar de autorização, leituras inteiras, conforme a gente está falando aqui. Agora, a questão de uso de pequenos trechos, como é o caso do que eu faço, o uso justo e citando as referências. Ler citações ou trechos curtos pode ser considerado uso justo, se o vídeo for uma resenha, uma notícia ou para fins educativos. Ou seja, nós podemos pegar um trecho de um livro, de um artigo, de uma notícia e podemos, na verdade, ler esse trecho e fazer uma resenha em cima, fazer um comentário, repercutir, mas nunca colocar uma obra inteira sem autorização. Então, colocar trechos de publicações de livros, isso se considera um uso justo e aí, dessa forma, tem que se ter um bom senso para não violar os direitos do autor. E sempre, pessoal, dar crédito às fontes que nós estamos usando para poder fazer as nossas pesquisas, para poder expor os nossos trabalhos e assim por diante. Contação de histórias. Agora vai entrar no campo de contar histórias infantis. Em alguns casos, como contar histórias infantis, pode haver mais flexibilidade na prática, desde que o vídeo seja sobre a história em si e não uma cópia do livro. Então, assim, aqui ele ressalta a importância de ter uma cautela ao ler trechos longos. Então, em caso de dúvida, é melhor nem chegar aos 10% de um livro, que é exatamente o que eu procuro fazer aqui. Eu pego pequenos trechos de artigos dentro de livros e leio na rede social e mantenho dessa forma para não ter problemas. É por isso que eu começo a ler um capítulo de um livro, eu não termino de ler o livro inteiro, para que eu não sofra nenhum problema relacionado aos direitos autorais, ou o autor ou a editora, caso queira, venha amanhã ou depois me processar para requerer os direitos autorais pagos em dinheiro. Então é importante a gente ter cautela, ter cuidado. Isso eu procuro fazer na prática. O que vocês acharam desse vídeo? Será que eu consegui ajudar alguém que está querendo produzir um conteúdo semelhante, como leitura de livros com resenha? Deixe seu comentário, sua opinião sobre o assunto e compartilhe esse vídeo, engaje, se inscreva no canal, me ajude para que esse trabalho possa alcançar mais pessoas que se interessem por leitura. Muito obrigado a todos e a todas.